da questão. Hoje, a nossa convidada, ela é professora, já foi candidata a prefeita em Taboão da Serra, é co-deputada estadual pelo PSOL e disputadíssima por partidos políticos nessa eleição de 2024. Najara Costa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Márcia, obrigada. Obrigado, Najara, por estar conosco. E o X da questão de hoje é: Najara Costa, você é candidata a prefeita ou vereadora? Olá, obrigada pela oportunidade de participação no programa de vocês. Eu sou pré-candidata a vereadora pelo PCdoB, aqui em Taboão da Serra. Muito bem, tá aí para você, PCdoB. Eu gostaria que você explicasse então aos nossos telespectadores aí o porquê desta tua decisão, visto que a sua intenção era prefeita pelo PSOL. Gostaria de saber o que aconteceu, como foi a sua saída do PSOL, e depois você explicar então essa sua decisão como vereadora pelo PCdoB. Eu venho fazendo uma construção política desde 2019 no PSOL, então eu venho pelo Movimento Democracidade, fui pré-candidata a prefeita, me tornei candidata a prefeita, ficamos aí em quarto lugar nas eleições de 2020, que foi assim uma coisa muito impressionante, porque eu fui a mulher mais votada do PSOL. O PSOL é um partido muito parlamentar, né? Então eu fui a candidata a prefeita e eu fui a mulher mais votada do PSOL proporcionalmente no Brasil, né? Como mulher a mais votada. E a gente vem fazendo uma construção desde então. Foi uma grande responsabilidade, porque muitas pessoas ficaram, quiseram que a gente permanecesse na política, deram essa força, esse engajamento para que a gente pudesse permanecer na política. E a gente fez uma construção, por isso que eu vim candidata a deputada, depois me tornei co-deputada estadual, fomos eleitas com mais de 100 mil votos, inclusive a candidatura, né, do Movimento Pretas, a maior votação foi aqui em Taboão da Serra, da nossa candidatura. E desde então, o meu foco sempre foi a construção em Taboão da Serra, né? Isso nunca foi segredo para ninguém. Eu venho da periferia, eu sou uma mulher que sou nascida e criada aqui em Taboão da Serra, eu venho ali daquela região do Freitas Júnior, próximo ao Pirajussara. Então a gente sempre fez uma construção para que a gente pudesse alcançar políticas de verdade na nossa cidade, e haja vista que a política aqui é muito difícil. E nesse contexto, o meu propósito era vir candidata a prefeita pelo PSOL, mas eu não encontrei espaço político dentro do partido, né? A gente começou a ver uma série de disputas que ocorreram internamente, né? Um outro grupo político disputou e ganhou o partido, né, majoritariamente, e optou por uma outra pré-candidata. Então, desde esse processo, óbvio que eu poderia permanecer como candidata, enfim, pré-candidata, disputar, porque a decisão vai ser tomada mais à frente, inclusive, mas a gente percebeu que existia um movimento de asfixia política, onde a gente não era mais um movimento saudável de a gente permanecer. Então, eu decidi com o meu grupo que a gente partiria para um outro caminho, né, uma outra proposta. Muita gente já vinha dizendo da necessidade de eu vir candidata a vereadora, né? Então fazer uma construção como pré-candidata a vereadora para me tornar possivelmente vereadora na cidade. Então isso já era uma proposta, algo que a gente já vinha pensando, eu dentro do meu grupo político. E eu, como sou uma pessoa de esquerda, uma mulher de esquerda, eu tenho que fazer essa movimentação dentro da esquerda. Então eu conversei com o PT, eu tive convites para ir para o PT, inclusive o próprio presidente estadual do PT fez esse convite para que eu fosse para o PT, mas dentro da conjuntura política eu acredito que há uma construção maior a ser feita dentro do PCdoB. Então hoje eu assumo a presidência do PCdoB, eu não só sou pré-candidata a vereadora pelo PCdoB aqui em Taboão da Serra, mas eu também assumo a presidência do PCdoB para que a gente possa construir aí um projeto de fato para a nossa cidade, um projeto de esquerda para a nossa cidade. Najara, você recebeu muitos convites, até estranhamente a sua decisão foi para vereadora e não vice-prefeita, né? Você teve vários convites para vice-prefeita. Não era mais interessante? Você achou que
vereador é melhor, você analisou as propostas para vice, e então não foi interessante no seu caso? Eu nunca nem cheguei a avaliar a proposta para vice-prefeita, isso não é um objetivo para mim. Para a gente participar de um projeto para o executivo, ou eu viria majoritária ou eu não viria. Porque você vir vice-prefeita é como se eu fizesse parte de um projeto para esse executivo e eu não me vejo representada num projeto a tal nível de eu ser uma vice-candidata a vice-prefeita. Então, isso nunca me passou pela cabeça, já saiu várias fake news a esse respeito. Houve sim propostas para que eu viesse vice-prefeita, isso existiu de fato, até agora existem essas propostas, mas isso está fora de cogitação, não é algo que eu almeje politicamente. Najara, desde que você deixou a eleição, ou seja, as eleições para prefeito, para a prefeitura em 2020 terminaram, você continuou no PSOL e você começou a ter atritos com o partido. Você começou a fazer críticas ao partido, fazer críticas a figuras do PSOL, notadamente ao Guilherme Boulos, principal liderança do PSOL, e você começou a ser criticada por conta dessas críticas, ou seja, a crítica de militantes do PSOL e até de apoiadores à sua figura como militante política, fora do PSOL, foi no sentido de que você começou a fazer críticas ao partido nas redes sociais, externamente, em vez de se reunir no PSOL, fazer as reuniões internas e apresentar suas críticas, que foram avaliadas até como aceitáveis, legítimas, válidas, mas que você usou o fórum errado, o espaço errado para fazer essas críticas ao partido. Como é que você, por que você começou a mirar o partido, né? Atacar o partido, entre aspas, na visão dos membros do PSOL? Por que você começou a atacar em vez de fazer uma discussão interna? Olha, Edilson, de forma alguma eu ataquei o partido. Na verdade, eu ataquei algumas posturas que eu não achava condizentes com o que a gente estava construindo em Taboão da Serra. A crítica que eu fiz contra o Guilherme Boulos, ele veio a Taboão da Serra e a gente estava promovendo, enfim, a Câmara estava tendo uma manifestação dos servidores municipais, eles foram a pé até a Câmara, muitos se machucaram naquele momento, era um protesto muito legítimo e não houve ali um interesse por parte do Guilherme de fazer uma reunião com esses trabalhadores, né? Ele fez 2 reuniões na cidade e não fez a reunião com os trabalhadores. E aí me perguntaram muito por que eu não fui até a agenda que ele promoveu no Seguro. Eu disse, olha, a gente estava construindo junto com o funcionalismo público, né? Então essa foi uma crítica direcionada àquela postura. Quanto ao fato de a gente não fazer reuniões no PSOL, a gente fazia reuniões mensalmente no PSOL. O que aconteceu foi um processo que houve uma filiação em massa, a gente percebeu um movimento mesmo dessa filiação, que antes eram pessoas que estavam até fazendo a campanha do antigo prefeito, né, o Fernando Fernandes, e houve um processo de filiação para que esse grupo entrasse no PSOL, então já havia uma percepção de que esse grupo entraria, né, para fazer um novo projeto político que a gente não sabia direito o que estava acontecendo. Isso não era falado, né, nas reuniões. Então foi algo que a gente questionou, né? Eu fui muito questionada por isso, mas é porque era uma postura crítica que muitas vezes as pessoas paravam a gente para dizer, né? Olha, tem coisas erradas aqui acontecendo, né? O que você está achando desse movimento que está acontecendo? E aí a gente expôs isso publicamente porque nós estávamos sendo ali, as pessoas estavam querendo que a gente se posicionasse perante o que estava acontecendo, mas de forma alguma eu fiz essas críticas apenas fora do PSOL. Eu sou uma pessoa que sou militante, eu faço parte de uma corrente do PSOL, né? Acho que isso que não fica muito, fazia parte, né? Agora eu estou saindo do partido, mas eu fazia parte de uma outra corrente do PSOL, que não é essa corrente que hoje está majoritária aqui em Taboão da Serra. Então as questões são mais questões de lutas internas mesmo. Você está dizendo então que você levou essas críticas para dentro das reuniões do PSOL? Sim. Eu conversei com a ex-presidente do PSOL, a professora Luciana, ela disse que você nunca apresentou essas críticas internamente. Conversei com o atual presidente do PSOL, o Afonso, ele disse que você também nunca apresentou essas críticas
internamente no partido. Você nem participava das reuniões, segundo essas duas pessoas. Então, como é que fica essa situação? Você está dizendo a verdade, eles estão mentindo, então? Não, eu estava com a Luciana hoje, a gente faz parte, a gente está direcionando muito das nossas propostas políticas e muito em contato, assim. Eu não vejo porque a Luciana ter falado que eu não participei das reuniões do PSOL. A gente faz parte do mesmo grupo, a gente fazia parte das mesmas reuniões. Inclusive, ela se tornou a presidente, né, na saída do antigo presidente. Eu fazia parte, eu fiz as críticas externas, mas eu fiz as críticas internas também. Você está dizendo que você fez as críticas depois das eleições, a partir de 2021, você participou das reuniões do PSOL e você apresentou essas críticas? Sim, internamente? apresentamos. Inclusive, a gente fez até carta sobre esse ponto internamente, a gente expôs isso na comissão de ética. Mas existe uma corrente majoritária dentro do PSOL. Nós éramos uma corrente menor, né? Inclusive, a gente indagou sobre a comissão de ética vários pontos, né? E nós não fomos ouvidos porque a gente era uma corrente minoritária. Então você citou a Luciana, que inclusive parece que era do seu grupo, né? Ela é de um outro grupo, mas a gente está muito próxima também. Ela não é desse grupo majoritário. Tá, mas ela disse, eu quero reafirmar que você não discutiu essas questões internamente. O Afonso, então, é mais enfático em dizer que você também não discutiu. Então, eles estão mentindo, Major? Eu não venho participando das reuniões do PSOL a partir do momento em que houve ali uma assembleia, né, uma plenária, onde se definiu que um outro grupo político iria participar. Não, isso foi no ano passado. Eu participo, isso foi até então eu vinha participando de todas as reuniões do PSOL. Esse fato foi há 2 anos atrás, inclusive, isso já tem um tempo. Você acha que você agiu certo em você fazer uma crítica pública ao Guilherme Boulos e ao partido em si, outras figuras do PSOL? Você acha que agiu certo? Eu acho, porque eu acho que eu vejo como coerência, né? A gente foi indagado pelo funcionalismo público. O funcionalismo público luta por direitos, né? Foi uma manifestação legítima e a gente estava na luta com os trabalhadores da cidade. Então eu acho legítimo e não me arrependo de nada. Você conversou com o Guilherme, outras figuras, o Afonso, outras figuras da direção municipal, que você tinha essas divergências com o Guilherme, com o Boulos ou com outras figuras do partido aqui em Taboão? Você conversou antes de você expor publicamente essas críticas? Então, essa diretoria, ela assumiu há pouco tempo. Eu conversei com o Stan, a gente fez uma conversa longa a esse respeito, eu coloquei todas essas questões e eles estavam assim, pelo fato de eles não estarem na direção do partido naquele momento, eles sempre diziam isso: olha, quando a gente tomar a direção, porque é isso que vai acontecer com as filiações em massa que a gente fez, a gente resolve do jeito que a gente encaminha do jeito que a gente preferir. Mas isso não foi algo que foi colocado ali naquele momento para que a gente pudesse resolver. Não, só para ficar claro, eu estou me referindo a um fato lá atrás. Isso. Nós estamos falando, você citou essa questão da manifestação do funcionalismo, isso foi em 2021. 2021. Eu estou falando lá atrás, antes de a nova direção assumir o partido. Isso. Você conversou com o Boulos, você conversou com a direção do partido aqui em Taboão para falar: olha, eu não concordo com essa postura que o partido está tomando. Você conversou? Eu não conversei com o Boulos porque não houve espaço. Inclusive, eu fiz essa conversa com o Stan para que a gente pudesse amadurecer algumas questões internas, coisas que eu não estava entendendo que estavam acontecendo dentro do PSOL, mas não houve esse espaço de diálogo com o Guilherme Boulos. A gente tentou de várias formas esse diálogo e não houve esse diálogo. Eu tentei de todas as maneiras fazer com que a gente tivesse esse diálogo, fizesse algum encaminhamento, mas nada era passado. Inclusive, essa direção que assumiu, quando foi promover o congresso que os levou até essa direção, né, na mudança de direção, fez uma reunião onde eles disseram que, olha, a gente vai promover o congresso, a gente vai ganhar o congresso, então vocês queiram ou não queiram, a gente vai fazer esse congresso, tá? A gente só está avisando. Então era uma postura muito, no meu ver, muito autoritária. Então eu não queria participar desse processo, eu já vi que ali não era um ambiente saudável politicamente para se construir, era algo que não me representava.
Até porque, Adilson, eu venho da periferia de Taboão da Serra, o meu sobrenome é Costa, né? Eu não faço parte da família Félix, né? Uma família tradicional aqui em Taboão da Serra, uma família, né, que mora num condomínio de luxo. Então a gente vem de uma realidade muito diferente. Eu sou uma mulher negra, mãe solo, que constrói a política fazendo aquilo que a gente acredita. E tem muita gente que acredita. Quando eu sou parada na rua, as pessoas dizem: Najara, você não está sozinha, saiba que tem um monte de gente acreditando em você. Então, não tem espaço para incoerência. A gente trata as coisas com uma certa coerência. Quando você age politicamente e percebe que não há coerência nesse espaço, a melhor estratégia é você se retirar e construir um espaço que seja saudável e seguro politicamente. E foi isso que eu fiz. Najara, com essa tua decisão de vir a vereadora pelo PCdoB, isso vai trazer uma surpresa, né, no meio político. Muitas pessoas esperavam ser como prefeita ou vice, né? Bom, PCdoB, agora a PCdoB que está nas linhas de apoio ao prefeito Aprígio, né? No qual você já teceu várias críticas ao governo Aprígio. Como fica agora para os seus eleitores, depois de você criticar o governo Aprígio, somar ao governo? Então, o que é somar ao governo, né? O que é o PCdoB dentro do governo Aprígio? Que cargos são do PCdoB dentro do governo Aprígio? Acho que eu vejo que tem um cargo, parece que é de uma pessoa afiliada ao PCdoB, mas eu não vejo uma construção do PCdoB dentro do governo Aprígio. Então, assim, eu estou me filiando agora, né? A minha ficha está indo amanhã para a filiação, estou assumindo a presidência e eu faço parte de uma federação, que é a Federação Brasil da Esperança. Essa federação é majoritariamente composta por membros do PT, pela representação no Congresso Nacional. Então, eu não tive tempo ainda de fazer, como presidente, uma reunião com o presidente do PT, com o presidente do PV, que são os partidos que compõem essa federação, né? O PCdoB ele é minoritário, junto com o PV dentro dessa federação. E assim, o PT tem vários cargos no governo, a gente sabe de uma estrutura interna dentro do governo, mas a gente conversa e a gente não sabe ainda se há esse viés de não se ter uma candidatura própria da federação. Existem várias correntes dentro do PT, como existem as correntes dentro do PSOL. Então o PT ainda vai fazer, né, foi o que foi me falado, vai fazer uma reunião para tirar dentro do diretório se vai apoiar o governo, no caso de não ter uma candidatura própria, ou não apoiar o governo. O que eu ouço dizer, né, enfim, o que se coloca muito é que o governo atual, o prefeito atual, ele fez toda uma estrutura para que o Lula pudesse vir à cidade no segundo turno. Naquela eleição acirrada junto com o Bolsonaro, onde o Lula ganhou, né, de uma forma muito acirrada, houve um papel ali do governo de montar toda aquela estrutura para que o Lula viesse, inclusive o Guilherme Boulos estava nessa agenda também, Suplicy, foi um evento, né, que passou no Fantástico, um evento grandioso, e foi a única vez que o Lula esteve, né, que o presidente Lula esteve aqui na região durante o segundo turno, e ele ganhou com folga aqui, né, ganhou uma porcentagem maior do que em São Paulo, inclusive. Então, eu ouço dizer, mas isso não é algo que está estruturado, que está afirmado, enfim, esse apoio não está consolidado, de que há um viés federal de que o PT não lançaria candidatura própria e que apoiaria o atual prefeito por conta desse acordo, por conta do prefeito ter trazido o Lula para a cidade, né, num momento tão difícil. Mas isso é algo que eu ouço dizer, não fiz reunião ainda, né, estou ainda entrando no PCdoB, me apropriando da situação, e quando se diz assim, a Najara está indo para o PCdoB que apoia o governo, né, parece assim que eu estou indo apoiar o governo, não é nada disso. Eu estou indo para um partido de esquerda que me representa, que fez uma luta contra a ditadura militar, faz uma luta contra a extrema-direita, contra o fascismo, e serei candidata a vereadora. Então, a construção política que vai ser feita, isso vai ser debatida, né, internamente, vai ser debatida na federação, e esse vai ser o posicionamento que a gente vai tomar de acordo com o nosso propósito político, e principalmente se for contra a extrema-direita, né, porque o avanço da extrema-direita tem se organizado bastante, especialmente nas cidades. Najara, eu só insisto na questão do PT, dessa federação estar junto com a Aprígio, isso parece já
definido já, né? É uma definição, me parece, com todas as letras que já está definido junto com o governo Aprígio. Eu digo, repito, se isso realmente se concretizar, os seus eleitores vão te cobrar, tá certo? Você vai estar junto, você vai estar lá com a foto do Aprígio, né, em eventos e não vai ter jeito, você vai estar com o Aprígio. Repito, como é que você vai explicar isso? Se acontecer, como é que você vai explicar isso aos seus eleitores? De uma forma muito natural, muito honesta, porque o meu propósito era ser candidata a prefeita pela esquerda. A esquerda não me deu legenda. Eu fui a candidata, eu volto a dizer, eu fui a candidata mais votada do PSOL nacionalmente. Eu não fechei com ninguém no segundo turno. Todo mundo esperava, ela já vai apoiar quem no segundo turno? Eu não apoiei nenhum dos candidatos no segundo turno, porque eu tinha o propósito de vir candidata a prefeita pela esquerda. E eu achava que isso estava muito consolidado por conta da nossa posição política, por conta do nosso propósito, por conta do projeto que a gente tem. Mas isso não estava consolidado porque o coronelismo, ele se apropria até da esquerda em Taboão da Serra. Então eu não pude ser candidata a prefeita. E coloquei isso para a federação também, já fiz reunião na federação, me colocando à disposição para ser candidata a prefeita. O que eu ouvi da federação? Najara, a gente não sabe ainda se vai ou não apoiar o prefeito, mas caso você queira ser candidata a prefeita pela federação, isso vai entrar numa discussão da federação para ver se vai ser o seu nome, porque pode ser que seja outro nome, a gente tem outros partidos que compõem a federação. Então, diante dessa realidade incerta da federação e dessa possibilidade de apoiar o atual prefeito, eu discuti com o meu grupo para que a gente pudesse vir vereadora, para que a gente conquistasse, né, é o nosso objetivo, conquistar essa vaga na Câmara, fazer um mandato muito bom, para que a gente possa construir as bases para que a gente venha candidata a prefeita futuramente, né? Eu vejo que a gente precisa mudar essa realidade de Taboão da Serra. Então, assim, eu vivi num lugar onde eu ou iria para a direita, ou eu desistiria da política, ou, enfim, a gente precisa fazer escolhas, né? Não foi o fato de eu não querer ser candidata a prefeita, não foi me dada legenda dentro da esquerda. Então, esse é o propósito de eu vir candidata, né, pré-candidata a vereadora pelo PCdoB, que é o partido que me representa hoje. Najara, nas suas postagens nas redes sociais, você fala muito em coronelismo, velha política, que você acabou de citar, né, mais uma vez a questão do coronelismo na política. Você já citou um suposto ou possível representante da velha política, o ex-vereador Paulo Félix. Agora, você é muito criticada por, apesar do discurso, você ter ido participar de reuniões com o ex-prefeito Evilásio Farias, considerado um representante da velha política em Taboão da Serra. Você não está sendo incoerente? Não vejo como incoerência, porque eu preciso me organizar e conversar com as lideranças políticas. Hoje eu faço parte do PCdoB, estou assumindo como presidente, mas eu sou uma liderança política na cidade porque eu sou co-deputada. E conversar é muito diferente de negociar. Porque quando se fala em conversar em Taboão, a Najara foi conversar, tirou uma foto, eu não estou negociando, né? Se fosse para negociar, eu teria negociado segundo turno, negociado outras coisas, eu estou conversando. Eu trabalhei na gestão do Evilásio, eu trabalhei na Secretaria de Cultura, eu era coordenadora do Liceu de Artes, a gente fez um trabalho com o Zagatti, finado Zagatti, enfim, um trabalho digno na cidade. Quem não conhece Zagatti precisa conhecer. Então a gente fez um trabalho na cultura e eu conheço o Evilásio desde lá. Eu sou inimiga das pessoas. Óbvio que eu não coaduno com as tratativas políticas que ele faz, enfim, com o direcionamento que ele dá para o partido, né? E houve até essa questão da possibilidade de eu ir para o PSB, esse convite foi feito também. Então nós estávamos conversando, né? E naquelas reuniões, onde não só estava o Evilásio, estava o Moreira também, estavam outras lideranças políticas, eu pude conhecer muita gente interessante que eu não conhecia. E essas pessoas estão comigo hoje. Então, eu vejo muito isso, assim, que o fato de eu ter tirado uma foto com o Evilásio porque ele pediu, não é algo que é o fim do mundo, porque eu não estou negociando com o ex-prefeito Evilásio, com o ex-deputado Evilásio.
com esse secretário, né, que foi secretário da Marta, eu estou conversando, né, eu converso com as pessoas, eu não posso deixar de conversar com as pessoas e me isolar politicamente, Sim, isso seria um absurdo. Sim, mas você estava conversando sobre um possível acordo político em que você mesma já citou, poderia possivelmente ser candidata pelo PSB. Então você era uma discussão política, não era uma discussão na condição de co-deputada. Qual é a diferença, então, de você conversar com o Evilásio e não conversar com o Paulo Félix, por exemplo? Porque são dois representantes da velha política. Qual é a diferença? Não, a diferença é que o PSB tem lideranças importantes, como nós temos o Abdan no Embu, que muito me honra ser amiga do Abdan, ele me representa muito. Nós temos a candidatura da Tabata em São Paulo, que com algumas críticas é algo que também representa um viés eleitoral importante também, de uma base importante que é da educação. E é muito diferente de conversar com o Paulo Félix, primeiro porque ele não me chamou para conversar. Se ele me chamasse para conversar, eu iria conversar. Não me nego a conversar com ninguém, eu não sou essa pessoa que se nega a conversar. Eu sou uma co-deputada, hoje eu sou co-deputada. Então, hoje estou assumindo a presidência de um partido, eu não me nego a conversar com as pessoas. Agora, a forma como foi feito, a asfixia que foi feita em mim dentro do PSOL, é claro que cria uma desavença, né? Eu tinha toda a possibilidade de vir candidata a prefeita. Por que eu não venho candidata a prefeita com o apoio do Guilherme Boulos, né? O que não me faz ser a candidata a prefeita do PSOL? Essa é uma pergunta que as pessoas ficam indignadas, elas me param e falam, como você não vai ser a candidata? O que aconteceu? Eu falo, pergunta para eles, porque eu também não sei por que eu não vou ser a candidata. Então é algo estranho. Foi um jogo interno muito estranho, né, que infelizmente a gente fica muito decepcionado, né, até dentro da esquerda mesmo, mediante toda a construção política que a gente fez. O pessoal nunca tinha tido a expressão de votos que teve, né? E não me venha falar que foi por conta da expressão dos votos em São Paulo, porque Osasco não teve a mesma expressão de votos que a gente tem. Barueri não teve a mesma expressão de votos que a gente tem. Então, o que explica a Taboão da Serra, se não a construção política que a gente fez, que foi uma construção muito honesta, né? Então, é muito triste assim, que essas questões ocorram na política por conta de interesses pessoais, e nós não estamos lutando por interesses pessoais. A gente está criando espaços para a gente conseguir fazer algo que se construa de verdade na cidade. Então, aí você falando isso, volta à questão de que você não teria feito a discussão até para se apresentar novamente como candidata a prefeita. Você está se referindo ao grupo do Paulo Félix, ao MST em ter entrado no partido, mas isso só aconteceu no meio do ano passado. Segundo as lideranças do partido do PSOL, desde o começo de 2021 até, vamos considerar como um marco, metade de 2022. Então, desde 2021 até metade de 2022, segundo as lideranças do PSOL, você não fez essa discussão interna de que você gostaria de ser a candidata do PSOL a prefeita. Você não fez essa discussão. Por que você não fez? Eu não era a presidente do PSOL. E não estava tendo... Isso está condicionado a ser presidente? Não estava tendo reuniões. Eu estava tendo reuniões com o meu grupo político, mas não estavam tendo reuniões internas dentro do PSOL. E assim, quando você fala da questão do MTST, eu primeiro quero dizer que eu sou muito adepta ao movimento social, né? Porque ainda saem fake news ao meu respeito que não condizem com a construção política que a gente faz. Eu sou uma pessoa dos movimentos sociais, especificamente do movimento negro, então a construção política interna dentro dos movimentos sociais é muito legítima. Só que a gente não encontra um espaço adequado para você poder fazer essa disputa, porque a nova direção do PSOL, primeiro que o Congresso aconteceu em setembro, e a nova direção, ela tomou posse, se eu não me engano, no final do ano passado. Então, o que eu ia conversar com a família Félix, sendo que eles não estavam dentro do PSOL efetivamente? Então, não há por que você conversar com alguém que não está organizado ainda internamente dentro do PSOL. O movimento que foi feito é um movimento que a gente não entendia o que estava acontecendo, das filiações, o porquê das filiações, o que estava acontecendo, e era uma questão que foi muito desagradável, mas que não foi colocada abertamente.
né? Então, os questionamentos que a gente fez, eles não foram respondidos, e o movimento que foi feito foi um movimento de asfixia mesmo política. Tá. Desculpa, eu insisto, porque você está pontuando a falta de espaço político a partir do Congresso do PSOL. Eu estou me referindo desde 2021 até metade de 2022, em que você poderia ter feito a discussão da sua própria pré-candidatura a prefeito. Isso segundo as lideranças do PSOL. Isso você não fez, segundo as lideranças. Mas eu queria só avançar na discussão. Por que, por exemplo, você, já que você não teve espaço para ser candidato a prefeito, por que você não se lançou candidato a vereadora pelo próprio PSOL? Porque as lideranças, eu conversei hoje com o presidente do PSOL, ele me disse, o Afonso, ele me disse que você teria espaço para ser candidato a vereadora pelo PSOL. Por que você não preferiu ir para outro partido? Porque não é um espaço saudável, é um espaço de ataques, é um espaço desrespeitoso para as mulheres, é um espaço asfixiante. Não tem como você movimentar a política sem você movimentar com um grupo que você confie. Então, eu não confio naquelas pessoas, na nova direção, a forma como foi feita, a estratégia que foi dada para, enfim, tomar a direção do partido não é algo que é muito saudável, enfim, a forma como eu fui atacada e não há... Que tipo de ataque, Najara? Só para o espectador saber. Que tipo de ataque? O ataque do presidente fazer um vídeo de 25 minutos falando que eu não vou ser candidata, falando que eu vou ser vice do Aprígio, sendo que isso é uma fake news absurda. Enfim, o Verbo mesmo fez uma matéria falando sobre esse assunto, e aí depois eu tenho que organizar com as pessoas que isso é uma fake news. Isso é muito desgastante, né? A gente fez uma plenária onde foi colocado que eu era contra o movimento social, sendo que eu sou uma pessoa dos movimentos sociais, né? Isso é um ataque a uma mulher como eu, assim. Isso é muito desrespeitoso. E quando a gente foi fazer o congresso, os ataques que foram feitos, aquele ambiente é muito tóxico. Não há como você construir politicamente num ambiente tóxico, onde você tem ali pessoas que estão sendo contra. Então, não há por que eu ser candidata, pré-candidata, me tornar pré-candidata a vereadora dentro de uma construção política do PSOL Taboão da Serra, porque ele não me representa, né? A gente não sabe, a gente não confia muito bem no que vai dar essa candidatura, no propósito dessa candidatura. Porque, veja, é uma candidatura, eu não gosto de personalizar, mas a atual candidata, até um mês atrás, estava no partido bolsonarista. Você está falando da pré-candidata a prefeita Nil Félix. A pré-candidata estava no partido bolsonarista. Até 4 anos atrás, estava junto com o governo Fernando Fernandes, depois fez parte do governo Aprígio. Então, é estranho, até a candidatura dela foi uma coisa estranha, inesperada. Então, a gente não sabe, eu vou participar de um projeto que a gente não tem muito controle, e desrespeitoso, porque era para eu ser a candidata, né? Não por ego, mas por uma construção política, né? Uma construção que a gente está fazendo de movimento de cidade. Então, eu não me vejo nesse espaço, não por uma questão pessoal, mas por uma questão mesmo de movimentação política, de confiança. Najara, você é co-deputada pelo PSOL. Nessa mudança de partido para o PCdoB, pode haver algum impacto na sua construção no PSOL, como co-deputada? Pode haver algum impacto positivo ou negativo? Creio eu que mais negativo, porque você está deixando o partido. Como fica, qual é o impacto, a representatividade, você saindo agora como co-deputada lá com o seu movimento, como é que fica? Olha, nós somos uma candidatura coletiva, eleitas com mais de 100 mil votos, e eu não sou a porta-voz da nossa candidatura coletiva. Se eu fosse a porta-voz da nossa candidatura coletiva, eu conseguiria até mudar de partido alegando perseguição política.
Então, o que a gente vai movimentar ainda, a gente vai, ainda vou fazer essa reunião com as membros da minha bancada. É uma bancada que eu me orgulho muito do movimento Pretas, é uma construção política antirracista no estado de São Paulo. Enfim, a gente tem projetos muito importantes, né? A gente faz debates muito importantes na Alesp. Eu me orgulho muito de estar nesse espaço e aprendi muito nesse espaço, né? Coisas que eu pretendo trazer para Taboão da Serra, porque a Alesp, né, é uma política difícil ali é um lugar muito gelado, digamos assim, né? Então a gente precisa também trazer muito dessa experiência para Taboão da Serra. Mas isso ainda vai ser discutido, não fiz essa reunião ainda, né? Saiu na imprensa antes de a gente fazer essa organização interna, mas já era esperado que eu fosse sair do PSOL por conta dessa asfixia política que eu sofri aqui em Taboão da Serra, porque o meu interesse é Taboão da Serra. Se eu quisesse, né, foi feito esse convite, você fica na Alesp, a gente trata dos projetos aqui, eu tenho muitos projetos também que envolvem ações afirmativas, que é o que eu estudo no meu doutorado hoje na USP, então foi colocado isso, já que você não está tendo espaço em Taboão, vamos voltar os seus projetos aqui para São Paulo, a gente tem uma série de demandas aqui, mas eu sempre respondi isso, gente, o meu interesse político é Taboão, porque a gente tem que dar encaminhamento à política de Taboão da Serra. Então, estou fazendo uma coisa que enfim, é um rompimento com o PSOL, mas é uma construção política dentro da nossa coerência. Você vai ser obrigado a se descompatibilizar, né? E o seu retorno, caso você não tenha êxito, né? Nós desejamos êxito a você, mas caso você não tenha êxito, você acha que o movimento está com as portas abertas para você? Muito possivelmente eu estaria no PCdoB. Eu estou entrando no PCdoB para fazer uma construção dentro do partido, então a gente já tem feito reuniões bem importantes, Pau Negro, né? Enfim, o PCdoB tem projetos importantes, tem entre os parlamentares, né, a maior representação negra, né, de mulheres negras está dentro do PCdoB, então muito possivelmente após a descompatibilização eu me organizo dentro do PCdoB. Então, quer dizer, então, Najara, que você, hoje, um mandato coletivo são 7 mulheres, não é isso? Você é uma das 7, você então deixaria de fazer parte desse grupo de 7 mulheres representando o mandato coletivo? Você deixaria isso? Pela asfixia política, Gilson, a gente tem outras representações na Alesp, né? A Alessi Brandão, que é do PCdoB, nossa colega de Alesp. Então, a gente tem projetos em comum que dariam perfeitamente para a gente sustentar essa construção que a gente faz aqui em Taboão da Serra. Então, eu não vejo um propósito de permanecer dentro do PSOL por conta de todo o processo que eu sofri e a gente vai fazer uma construção. Hoje eu sou presidente do PCdoB, então é muito natural que eu me organize dentro do partido. Tá, só para deixar claro do ponto de vista prático. Hoje você é co-deputada, você... Entre aspas, você é uma assessora, não é? Que recebe você não tem um cargo de assessor, como co-deputada, você tem um salário na Assembleia Legislativa. Você então vai deixar de ocupar esse cargo e deixar de ter esse salário, é isso? Eu vou deixar de ter esse cargo após, né, muito possivelmente a descompatibilização, mas os nossos projetos eles permanecem, né? Eles permanecem na Alesp, eles permanecem no governo federal, inclusive a gente já está desenvolvendo projetos com o Ministério da Igualdade Racial. Temos projetos, inclusive, para Taboão da Serra também, e temos projetos também na Câmara Federal por Orlando Silva. Então, os nossos projetos que envolvem outros segmentos políticos vão permanecer. Tá. Você falou, eu prestei atenção na principalmente na sua primeira resposta, você falou que sofreu uma asfixia política e que você é uma mulher de esquerda. O X da questão teve acesso a uma troca de mensagens sua em novembro, que você procurava organizar a sua ida para o Solidariedade. Como é que uma mulher de esquerda, como você se intitula, pode procurar organizar a entrada num partido de direita, que é do Paulinho, da Força Sindical, partido de direita, sempre deu sustentação, na maioria das vezes, a governos de direita. E, aliás, como presidente do Solidariedade em Taboão da Serra. Presidente do Solidariedade? Eu? Você propôs a um colega que ele fosse o vice-presidente. Quem seria o presidente, então? O que
aconteceu que foi me oferecido o Partido Solidariedade, que inclusive estava com o Daniel, né? O Paulinho fez uma reunião comigo, me ofereceu o Partido Solidariedade. E dentro do aspecto político, é muito importante que você tenha um partido. Eu não me propus a ir para o Solidariedade, mas o fato de ter uma legenda permitida dentro de um partido pôde fazer com que eu pudesse fazer algumas reuniões importantes para que a gente pudesse ganhar algum espaço político. Então foi isso que aconteceu. Eu nunca estive no Partido Solidariedade, nunca pensei em me filiar, em sair pelo Solidariedade, mas saía essa fofoca e como foi me oferecido o Partido Solidariedade, eu deixei as pessoas falarem, porque eu também não ia, enfim, cercear uma fofoca importante dentro do aspecto político ao meu respeito. Mas eu não me filiaria à Solidariedade, não é o meu objetivo de propósito político. Mas por que você pediu ou orientou um colega de militância para fazer parte do Solidariedade? Qual que foi o objetivo? Não, o objetivo foi que foi oferecido o Partido Solidariedade. Mas você ser candidato a prefeito? É para a gente unificar as pessoas do grupo. Muitas pessoas do grupo falavam, a gente não tem partido. Majara, a gente não tem partido. Então eu falava, calma gente, nós temos o Solidariedade, nos foi oferecido Solidariedade, a gente está se organizando dentro do aspecto da esquerda, mas foi oferecido Solidariedade. Então a gente fez essa composição justamente para que a gente pudesse se organizar dentro de um partido de esquerda. Muito bem, eu queria que você fizesse então um resumo de qual a realidade que as mulheres negras enfrentam no Brasil. É uma realidade difícil, Márcio. As mulheres negras recebem menos anestesia no momento do parto, porque há um entendimento racista de que as mulheres negras são fortes, que elas aguentam mais dor. As mulheres negras recebem até um quarto do que recebe um homem branco, né, na sociedade brasileira. Nós estamos submetidas a todos os índices socioeconômicos que recaem de desigualdade, eles têm a maior ênfase nas mulheres negras, né? Então, eu como mulher negra trago muito essa questão da representatividade, porque não é só uma soma de você ser mulher e você ser negra, né? É um fato que a gente que se agrega socialmente e culturalmente, essa intersecção, né, de raça, classe e gênero, que faz com que a gente tenha esse olhar específico para essa luta, né, trazendo essa luta dentro de uma importância política. Então, eu vejo que esse espaço político é um espaço importante, mas é óbvio que nem todas as mulheres vão tratar do assunto da problemática das mulheres negras, né? Mais do que essa representação, a gente precisa de representatividade de fato. Então é isso que a gente vem construindo. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa e gostaria de conceder um minuto para você se dirigir aí aos nossos telespectadores e dar o seu recado. Eu quero agradecer mais uma vez, assisto sempre o programa de vocês, agradecer as pessoas que têm nos acompanhado, né? Enfim, a nossa luta aqui em Taboão da Serra, eu faço essa luta há 43 anos, sou nascida e criada aqui no município de Taboão da Serra. A gente tentou se organizar para vir para o executivo, não tivemos essa possibilidade e a gente está construindo agora uma candidatura, né, uma pré-candidatura para o legislativo, pelo PCdoB, e a gente fica à disposição para debater os problemas da cidade e organizar também o nosso plano de governo de acordo com essas demandas. Obrigada a você que nos acompanha e obrigada por acreditar na mudança. Pois bem, o X da Questão vai ficando por aqui. A semana que vem a gente volta. Muito obrigado aí pela sua audiência. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá.